Bom dia para todas, bom dia para todos. Que bela apresentação, né? Recitação, com a música, parabéns. Eu queria agradecer também à direção da universidade por nos proporcionar não somente o espaço físico, mas a possibilidade de falar sobre esse tema tão importante, sobre esse tema que deve merecer de todos nós uma atenção muito séria, muito séria. É uma jornada com várias participações, então, muito já se falou sobre a depressão, sobre os transtornos mentais, vi que vários psiquiatras, psicólogos já estiveram aqui, mas apenas para contextualizar a nossa fala, eu queria trazer uma pesquisa que foi publicada pela Lancet. E essa revista fez um estudo sobre prevalência da depressão. Nós tínhamos, segundo essa pesquisa, mais ou menos 198 milhões de pessoas deprimidas em 2020. Estima-se que esse número tenha subido pós-pandemia para 350 milhões de pessoas. Os últimos dados da OMS apontam que 1 bilhão de pessoas sofrem de algum transtorno mental na atualidade. Nós temos aqui um outro dado que é sobre a ansiedade. A ansiedade subiu ainda mais do que a depressão. E aqui eu estou falando sobre o transtorno de ansiedade. No transtorno de ansiedade, nós tivemos um aumento de mais de 32%. Há uma associação muito profunda entre ansiedade e depressão. O DSM-4 catalogava um transtorno misto de depressão e ansiedade. Isso foi retirado, e agora ele prefere trabalhar vários tipos de depressão, mas no finalzinho da depressão maior, o próprio DSM-5 fala dessa associação com a ansiedade. E há um dado que me chama muito a atenção, que é o dado sobre distúrbio do sono. 1 em cada 4 pessoas tem distúrbio do sono. Isso significa que a pessoa não consegue dormir ou dorme muito mal, incluindo aquelas que somente conseguem dormir com a utilização de algum medicamento. Eu trago os dados da Lancet, são os seguintes: transtornos depressivos, 193 milhões, isso é prevalência global, 193 milhões em 2020. Só com a pandemia subiu 53,2 milhões. Transtorno de ansiedade, 298 milhões de pessoas. Era a prevalência global em 2020. Depois da pandemia, 76,2 milhões de novos casos. Agora, um dado curioso: 67% dos casos de depressão, dos novos casos, são mulheres. 68% dos novos casos de ansiedade são mulheres. Então, é algo para a gente refletir sobre esse adoecimento. Outra coisa que eu gostaria de trazer, especialmente para os espíritas aqui presentes e que nos ouvem. A Organização Mundial da Saúde propõe um modelo que é biopsicossocial.
todo transtorno mental tem uma base biológica, uma base psicológica e determinantes sociais. A Associação Médico Espírita ainda propõe uma nova dimensão: bio, psico, sócio, espiritual. Mas aqui há duas observações a serem feitas. Duas. Cuidado para você não reduzir as 4 dimensões em uma só. Então, isso significa que você não trata 10 milhões de esquizofrênicos levando para a casa espírita e dando passe. Cuidado. Isso é fanatismo. Isso não é fé raciocinada. Esse não é o legado que Allan Kardec nos deixou. A nossa fé é raciocinada. E nós devemos agir com responsabilidade. Esse é o primeiro ponto. Cuidado. Então, você tem casos graves em que o paciente em surto, ele precisa ser medicado. Da mesma maneira que, quando você está com cálculo renal e tendo uma crise aguda, o que você faz? Vai fazer culto no lar? Faz um culto no lar. Você marca um almoço de família, uma pessoa está tendo um infarto. Dá um passe. Ou você está dentro de um avião, a pessoa tem um AVC. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Cuidado. Então, o paciente, numa depressão grave, por exemplo, um transtorno depressivo maior, ele precisa de um atendimento médico. 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 Porque, embora nem todos os casos de suicídio sejam de deprimidos, você tem, ao menos na depressão maior, ideação suicida. Então, no agravamento do quadro de depressão, surge a ideação suicida. Está integrado no quadro da depressão. Pelo menos, eu não digo da depressão leve ou moderada, mas ao menos na depressão maior. Então, gente, muita atenção com isso. E eu quero contar aqui uma experiência de uma pessoa conhecida e começou a ter síndrome do pânico, depressão. E aí ele começou a tomar passe. Tomava passe, fazia culto no lar todo dia, aí começou a tomar 5 passes por dia, no lar, procurou tudo e nada resolvia. Espírita há 40 anos, e tentava de tudo e não resolvia, e desobsessão, já estava chamando até exorcista. Foi ao médico, era um problema de tireoide. O endócrino medicou, acabou a depressão. Porque existe uma dimensão que é biológica. Então, o maior legado de Kardec para o pensamento religioso da humanidade se chama fé raciocinada. Dizem que Chico tomava café com uma turma e ele perguntou, talvez percebendo espiritualmente, que aquela pessoa precisava de uma lição nesse sentido. Falou assim: minha irmã, se tiver um leão faminto e abrir a boca, você tem fé de colocar a cabeça dentro da boca do leão? Você tem fé suficiente para isso? Eu acho que ela queria impressionar o Chico, né? Tenho, Chico. Eu tenho fé, põe a cabeça lá dentro da boca do leão. Eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé na espiritualidade. Aí o Chico fala, mas não devia.
Porque a fé do espírito é raciocinada, minha filha. E a nossa razão indica que você não deve colocar a cabeça dentro da boca de um leão faminto. Então, cuidado com o fundamentalismo, cuidado com o fanatismo e muito cuidado com a ignorância. O vírus da ignorância é 100 vezes mais letal do que o Covid. Porque o vírus da ignorância, ele faz vítimas, milhões de vítimas, e elas não sabem que estão infectadas. Por quê? Porque a ignorância tem certeza de tudo. Se você quer todas as respostas do universo, pergunte para um ignorante. A única pessoa que duvida é a que tem sabedoria. Essa é uma lição para a gente. A primeira questão do Livro dos Espíritos começa com: que é Deus? Inteligência suprema. Então, se você já explicou o universo, temos 2 deuses agora. Deus e você, que é a nova inteligência suprema da criação, capaz de entender e explicar o universo inteiro. Então, é importante termos humildade, é importante termos fé raciocinada. O maior legado de Kardec é que ele nos ensinou a pensar e a crer. E nós precisamos exercitar isso. Então, existe uma dimensão biológica. Esse é o primeiro ponto que eu queria dizer. O segundo ponto: quando nós dizemos que há uma dimensão espiritual, a pessoa fala: transtorno mental, a depressão tem uma dimensão espiritual. É obsessor? Onde está escrito na codificação que espiritual é sinônimo de obsessão? Onde? A obsessão, enquanto relação de mentes, sejam encarnadas ou desencarnadas, é um ponto da imensidão da espiritualidade. Porque no fenômeno espiritualidade existe, por exemplo, a sua memória espiritual. Você, como um espírito imortal, herdeiro de um patrimônio espiritual, possui essa memória que está ativa em você. E essa memória pode te deprimir. Mesmo que não tenha nenhum obsessor. Porque, ao contrário da perspectiva que enxerga no obsessor uma entidade demoníaca que precisa ser exorcizada, eu, que há 30 anos trabalho com diálogo, sou dialogador e converso, eu adoro obsessor. Às vezes eu prefiro conversar com o obsessor do que com o obsidiado. Porque o obsessor é aquele amigo que você prejudicou. O obsessor é aquela pessoa que confiou em você e você traiu a confiança dela. O obsessor é aquela pessoa que você tirou alguma coisa dela. Ou você fez uma promessa afetiva e não cumpriu. Ou você roubou algum patrimônio dessa pessoa. Você a feriu profundamente. Esse é o obsessor. A gente devia. Então, dimensão espiritual do transtorno mental não é obsessão. Não é. Você pode ter uma obsessão associada ao quadro de depressão. Pode. Você pode ter uma obsessão
como agente determinante ou gatilho para se instaurar um processo depressivo. Mas obsessão não é sinônimo de depressão. Então, tem muita gente obsidiada aqui que não está deprimido. Especialmente os fascinados. Dificilmente você vai encontrar alguém que está numa obsessão, num quadro de fascinação, deprimido. Geralmente ele está alegre, orgulhoso, só fala dele. Ele é a pessoa mais importante que está fascinado. É o Narciso olhando para o espelho e se admirando. Então, quando nós falamos que há uma dimensão espiritual na depressão, nós estamos falando que a depressão é algo que afeta não só a tua veste corporal, não só o teu espetacular corpo físico, mas também outros elementos da tua estrutura. Por exemplo, teu corpo espiritual e tua mente espiritual. Essa é a dimensão espiritual da depressão. Vamos tentar falar um pouco sobre isso. Um pouquinho sobre isso. Então, feitas essas advertências, conclamando a família espírita para a fé raciocinada, e aqui vale um caso engraçado, mineiro adora caos. Em Belo Horizonte tinha o Leão Zálio. Era uma pessoa fantástica. Fundou o Grupo Emmanuel com Honório Abreu. E o Leão era um médium de cura sensacional. Então, ele ia fazer visitas naqueles bairros carentes, o Leão impunha a mão, cicatrizava a ferida. E aquilo... Aí passou um tempo, a cidade... Isso na década de 50. E o progresso foi chegando e tudo. Lá para os anos 80, o pessoal levava para o Leão e falava assim, não, parei a atividade agora de médio de cura. Mas por que, seu Leão? Não, porque agora tem a medicina, está desenvolvida, não precisa mais de mim. Hospitais, não precisa mais de mim. Já tem aí a rede de saúde, os dermatologistas, os médicos, não precisa. Olha a sabedoria. Olha a sabedoria. Então tem que saber o limite da atuação. A dimensão social pode disparar um processo depressivo? Pode. Imagina você agora morando em Kiev, na Ucrânia. Imagina. A universidade que você estudou foi destruída, explodiu, 10 vizinhos seus morreram, caiu uma bomba, matou todo mundo, metade da sua família morreu, e você estava bem, fazendo culto no lar, assistindo palestra. Você poderia desenvolver um processo depressivo? Poderia, não poderia? Qual que é o gatilho? Social. Uma guerra. Na pandemia de Covid, 56,3 milhões de pessoas deprimiram. Números globais. Perceberam, gente? Pode, sim. Então, condições sociais adversas, condições socioeconômicas muito adversas, e eu incluiria aqui no social,
Excesso de recursos e conforto deprime. Não, Haroldo, não é possível. É. Muito dinheiro que você não ganhou, que você nunca trabalhou, mas o dinheiro está na sua mão, porque você é herdeiro e não sucessor. Muito conforto e falta do que fazer deprime. Questão socioeconômica. Questões psicológicas ou o psico, traumas da infância. Um elemento muito poderoso que pode disparar uma depressão em você, término de relacionamento afetivo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Muitos jovens estão suicidando porque terminou o namoro. E eu tenho falado com esse jovem, calma, você nem casou ainda? Calma! Hã? Perceberam? Não? Divórcio. Casamento. Não é? Tem uma frase irônica do Anacleto, né? Está no livro do Anacleto, né? Se os padres pudessem casar, não abençoariam o casamento. Então, casamento deprime? Deprime. Casamento deprime. Casamento deprime. Herança deprime. Herança deprime. Nós estamos falando sobre isso. E aqui mistura um aspecto psicológico com um aspecto social. Porque no Brasil é curioso, as pessoas acumulam riqueza, mas elas não têm disposição nenhuma de devolver para a comunidade. Então, não se cria fundação, não se investe em projetos. A pessoa simplesmente acumula dinheiro. Acumula muito, muito, muito dinheiro. E aí ela morre, e aí vai para a gente, da vara de sucessões. Que aí os filhos ficam tudo inimigo, brigando por herança. Isso quando já não briga, a pessoa doente já tem a briga da herança. Não é? Quer ver? Ó, briga de sucessão começa o seguinte, você interditando o quase morto. É o pai que está quase morto, a mãe que está quase morta, já está tendo interdição para poder administrar o patrimônio. Por que não resolveu isso? Por que não criou uma hold? Por que não profissionalizou? Por que não deu uma solução? Por que não vinculou esse patrimônio? Imprevidência. E aí você começa a atender uma família inteira com depressão. Por que a família está deprimida? Porque vai receber dinheiro. Você está deprimido? Eu vou receber a herança. Estão brigando? Briguei com o irmão. Só deprime porque vai receber a herança. Aí a pessoa sai, entra o próximo. Ele está deprimido porque está sem recurso financeiro. Um está deprimido porque está casado. O outro está deprimido porque não tem casamento. Um está deprimido porque está na iminência de divorciar. O outro está deprimido porque não consegue divorciar. Então, dimensões biológicas, sociais, psicológicas. Nós temos casos, por exemplo, abuso sexual na infância e a pessoa desenvolve um quadro depressivo. Perceberam, gente? O meu papel aqui hoje é dar esse horizonte. E tem o aspecto espiritual. Eu vou deixar ele como a cereja do bolo. Lembrando que, para com isso de achar que espiritual é igual a obsessão. Tira isso da sua cabeça. Isso é obsessão. Para com isso. Espiritual é mais amplo. Então vamos lá para a depressão.
Primeira coisa que a gente, de forma leiga, pensa: depressão é tristeza. Não. Todo dia eu fico triste. Todo dia eu fico triste. Aliás, eu tenho uma receita, se você quiser ficar muito triste, no final da palestra, você vem aqui, nós vamos fazer uma agenda. De manhã, à tarde e à noite, nós vamos fazer uma lista de programas que você tem que assistir. Perfis no Instagram que você tem que entrar e curtir. Vou fazer um percurso para você cultivar a sua tristeza. Cultivar a sua tristeza. Então a pessoa fala assim: você viu? Você viu? Mataram uma pessoa lá na cidade do interior do Pará. Eu falo assim: mãe, tem 8 bilhões de pessoas no mundo, todo dia está morrendo milhares, mãe. Se a senhora for fazer o obituário, a senhora não levanta da cama. Então, depressão não é tristeza. Porque a tristeza está ligada à nossa dimensão afetiva, mas a tristeza, ela é disparada, a tristeza surge pela perda ou pela escassez de algo valoroso. Deixa eu explicar. A perda é: perdi o emprego, fico triste. Na maioria das vezes. Às vezes você pode ficar alegre, né? Graças a Deus perdi esse emprego. Né? Estava sem coragem, agora que eu já perdi, estou livre. Né? Então, a perda de um recurso financeiro, a perda de um ente querido, perda de algo que é importante, afetivamente importante, te coloca num quadro afetivo, emoção, sentimento ou estado de humor, de tristeza. Mas tem a escassez. Por exemplo, a pessoa está triste, fala: Fulano, por que você está triste? Rapaz, eu não sou valorizado pela minha mulher. Eu não sou valorizada pelo meu marido. Meu marido não me valoriza. Então, a valorização, que é algo importante num relacionamento você busca ser apreciado. Para isso você se relaciona. Se isso está escasso, você fica triste. Está faltando. Então, falta de carinho, falta de atenção, falta de cuidado, inclusive sexual. Então, a escassez de algo que é importante leva à tristeza. Mas, na tristeza, assim dizer, o sinal amarelo se acende. Amarelo. Porque a tristeza, ela te mobiliza a olhar para o que está insuficiente ou para o que você perdeu. Percebe? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da dimensão social. A pessoa fala assim: vou sair de Uberlândia porque quero ir para uma cidade grande, quero ir para uma capital populosa, que eu vou dar muito bem. Aí a pessoa muda para a capital, começa a trabalhar 2 horas para chegar no trabalho, no trânsito, 2 horas para voltar, fica 1 ano e meio, está triste. Falo: o que foi que você está triste? Nossa, eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Por exemplo, para eu pegar o avião em Confins, eu tenho que sair 2 horas antes de casa. Aí eu estava aqui com o Rodolfo, desesperado, falando assim: Rodolfo, é tal hora. Eu falei: não, você está em Uberlândia. Vamos sair 5 minutos antes. E chega no horário. Isso é o mais impressionante. Né? Então você fica triste, porque você fala: puxa vida, aquela qualidade de vida que eu tinha em Uberlândia era algo valoroso e eu joguei no lixo.
Eu perdi. Isso é tristeza. Agora entenda. Depressão é de outra ordem. Depressão é de outra ordem. Depressão não é só da ordem da tristeza. Então eu vou dizer uma palavra que essa sim, eu gostaria que você juntasse, amarrasse ela com depressão. Desespero. Depressão é da ordem do desespero. Então, a lógica interpretativa do deprimido é assim: essa dor não vai acabar nunca. Esse sofrimento não tem fim. Não há ninguém capaz de me ajudar nessa dor. Perceberam a lógica? Não há nada a ser feito. E por fim, para que viver? Para que carregar esse fardo que nunca será retirado dos meus ombros? Eu quero colocar um fim, eu quero colocar um ponto final nessa história. Vou morrer. E aí eu não sinto mais nada. Aí eu dou uma solução para essa situação desesperadora. Perceberam? Então, cuidado para você não ser o ingênuo, bobo, que chega para o deprimido e fala assim: você está triste? Não, não, não. Ele está 1.500 quilômetros depois da tristeza. Ele não está triste. Ele está desesperado. Cuidado. Na depressão, o teu problema, a tua dor, a tua perda, dominou toda a sua vida. Então é como se eu fechasse esse salão. Imagina que esse salão aqui é a sua vida. Eu fecho a porta, fecho as janelas e eu começo a soltar uma fumaça aqui de cor vermelha, ou cinza, ou azul, não importa. E o salão fica tomado por essa fumaça. No quadro de depressão, a dor, o problema, a angústia tomou conta de tudo. De tudo. Essa é a questão. Se tomou conta de tudo, você pergunta assim: Haroldo, o que você mais gostava? Café. Toma um café. Não me importa mais. Mas você gostava de tocar um violão? Não quero nem ver. Mas não tem nada que você gosta? Mais nada. Eu não gosto de mais nada. Nenhum lugar, nenhuma comida, nenhuma bebida, nenhuma pessoa, nenhum evento, eu não gosto de mais nada. Nada, nada, nada mais me dá prazer e alegria. Perceberam? Perceberam?
Esse é o quadro. É óbvio que quem aqui já nasceu com um quadrozinho de rinite alérgica e de vez em quando tem uma sinusite, sabe que toda vez que fica com raiva ou estressado, você tem sinusite. Não é? Bom, quem aqui tem síndrome do intestino irritado? As mulheres aqui que têm endometriose, gosta de tudo no certo, no lugarzinho, tudo, não é? Não é assim? Então, todos nós temos fragilidades orgânicas que você sabe que quando você está numa tensão psíquica, aquela fragilidade do seu organismo vem à tona. Vem à tona. Porque você sobrecarrega, o organismo mostra. Na depressão também. Ou você acredita que tamanho desespero não teria impacto no corpo físico? Você imaginou isso? Saiu um documentário na Netflix agora, fruto de 30 anos de pesquisa, chama Como Viver 100 Anos. É aquele mapeamento das pontos azuis, são regiões no mundo onde você tem o maior número de centenários. E aí a pesquisa é muito inteligente, né? E foi pegando os pontos comuns. O que esses lugares do mundo, que tem o maior número de centenários, ou pelo menos tinha, né? O que tem de comum na vida dessas pessoas que levaram essas pessoas, coletivamente falando, a viver mais de 100 anos? Então, uma das coisas lá que se detectou, exercício para a perna. Não é ir para academia, ficar mais... Não, subir escada, subir morro, abaixar. Você já viu algum deprimido malhando perna? Você já viu algum ansioso fazendo caminhada de 2 quilômetros? Subindo escada? Já viu um ansioso? Nossa, estou ansioso. Deixa eu subir aqui. Moro no 17º andar. Vou subir 3 vezes e voltar. Já viu um ansioso fazendo isso? Claro que não. Sabe por quê? Isso acaba com pelo menos 40% da ansiedade. Perceberam? Então, há algo da ordem do biológico. A atividade física tem um impacto profundo. Estou falando atividade física adequada ao quadro de saúde da pessoa, né, gente? Não vai ser cardiopata fazer maratona, hein? Senão chama Maratona Nosso Lar. Começa aqui e termina lá. Né? É uma atividade física adequada ao seu quadro de saúde. Mas a atividade física, alimentação. 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 Distúrbio do sono. Pega, a pessoa está com distúrbio do sono. Pega a alimentação dela. Examina a alimentação dela. Quase não tem açúcar, quase não tem carboidrato. O pessoal dá um risinho assim, ficando de boca, né? É bem equilibrado. Fibras, verduras. Depois das 7, a pessoa não ingere carboidrato, não come comida processada. Essa é a alimentação de quem tem distúrbio do sono, não é mesmo, gente? Perceberam? Então, eu gosto de uma metáfora que é linda. Imagina o corpo como o litoral. Imagina o corpo como a praia. É onde o oceano quebra. O oceano das questões espirituais, psicológicas e sociais, esse oceano transborda na praia. A praia é teu corpo.
Agora, pensa num tsunami. Pensa num tsunami. O que um tsunami faz com a praia? Destrói tudo. Ajudou esse quadro? Então, agora eu vou falar de uma questão espiritual. Porque até agora eu estou falando de questões técnicas. Agora eu vou trazer a contribuição. Eu precisei estudar isso para entender por que o Espiritismo é o consolador prometido. Sabe por que ele é o consolador prometido? Ele não tira nenhum grama da sua dor. Então, quem sofre mais? O divorciado espírita ou não espírita? Igual. Mesma coisa. Quem sofre mais? A mãe espírita que perdeu um filho ou uma outra mãe que perdeu o filho? Não, sofre a mesma coisa. Então, nenhum milímetro, nenhum grama da sua dor será tirada. O consolador tira o desespero. O desespero. Então chega o adolescente e fala assim: meu mundo acabou. O mundo acabou. Por quê? A namorada terminou comigo. Eu falei, calma. Mais 3 vão terminar e a sua esposa vai te largar. Calma, você tá começando a vida afetiva. Você tem que... Vida afetiva é o seguinte, pelo menos uns 4 abandonos você tem que ter no seu currículo. Você não está preparado para relacionar. Ser traído, ser abandonado. Está no currículo. Você está na experiência afetiva. Calma, vem coisa pior. Então, nós estamos preparando essa pessoa para entender que essas experiências fazem parte da vida, elas vão se repetir, mas elas não definem sua vida. Perceberam? Perceberam? Eu lembro de um caso, esse caso, eu realmente fiquei impressionado. Era um caso de recuperação judicial. É quando a empresa está quase falindo, ela entra com a recuperação judicial. E essa pessoa, esse empresário, de uma pessoa muito honesta, o caso foi de imprevidência, de imprudência, uma série de fatores. Não foi por má fé. Então, esse empresário estava desesperado. Estava desesperado. Eu lembro que numa audiência, ele falou assim, olha, tem hora que eu penso até no suicídio. E aí o advogado dele, muito experiente, pessoa extremamente experiente, virou para ele e falou assim, fulano, você não tem condição de ser empresário. Aí ele tomou um susto. Oi, como assim? Não, você não tem condição de ser empresário. Porque no currículo do empresário tem que ter uma falência, ele tem que quebrar, tem que ter uma dificuldade financeira, e isso faz parte. Faz parte. Perceberam, gente? Então, veja, como esse jovem vai construir um casamento sólido, duradouro, se ele não tem a experiência de um término de um namoro. Como é que faz isso, gente? É o seguinte, você está pegando uma pessoa aqui que ele não consegue brincar de ping-pong porque recebeu uma cortada forte. E você está preparando ele para o casamento, que é a guerra na Ucrânia.
isso que casamento é amor. Perceberam? É amor, porque é de outra ordem. Tem uma série de decepções, de dificuldades, uma série de problemas, mas como você ama, você vai lidando com aquilo ali, gente. Né? Eu sempre citava isso, descobri que é do Schopenhauer, né? Casamento é o seguinte, é dois porcos espinhos que resolvem morar junto. Dois porcos espinhos. Ou seja, quer intimidade? Prepara para ser ferido. Não, eu não quero ser ferido. Eu conheço uma ilha deserta, nós vamos te naufragar lá. Ninguém vai te ferir, a não ser a natureza. Perceberam, gente? Então, nós temos que construir com a pessoa um primeiro elemento de espiritualidade, que tem nada a ver com conversar com o espírito, tem nada a ver com obsessão. O primeiro elemento da espiritualidade é construção de significado e sentido. Qual o sentido da sua vida? Qual que é o sentido da sua vida? Qual que é o significado do seu casamento? Qual é o propósito do seu casamento? Gente, você pode perguntar. Não vou fazer isso aqui não, fiquem tranquilos. Chega para o casal e fala assim, qual é o propósito do casamento de vocês? Qual é, bem? Qual que é mesmo, amor? Não é? É igual eu estava num hotel na praia, aí tinha um self-service, aí um sujeito chegou, olhou assim, restaurante cheio. Ele falou, bem, qual que é a comida que eu gosto mesmo? Então, perceberam? Qual que é o propósito? Isso tem que estar claro. O que você se reuniu? Qual que é o significado dessa união? O que você espera dela? Qual que é o aprendizado dela? Quais são os valores que você vai desenvolver? O que ela vai despertar em você? O que ela vai extrair de você? Você tem que saber isso. Qual que é o sentido, o significado da sua atividade profissional? O fato de você morar em Uberlândia, qual que é o significado disso? Você está em Uberlândia por quê? Qual que é o significado? Qual que é o sentido? Agora veja, é você que escreve isso. Porque as pessoas acham que é assim, não, agora eu vou descobrir o significado. Você tem certeza que ele vai cair aqui? Não, ele não cai do céu. Você constrói. Você narra a sua história. Você narra a sua história. Agora eu pergunto, a sua história é a do coitadinho? Da eterna vítima? Que está sempre perdendo, que veio nesse mundo só para resgatar? Que é meio filho de Deus? Só meio. Ou a sua história é a história de quem está numa corrida de obstáculos? Mais adiante, os obstáculos foram superados. Cada vez tem menos obstáculos. Que história que você conta? Você controla os elementos externos da sua vida? Não. Você controla o significado que você dá para aquilo que te acontece. Eu vindo para Uberlândia, do meu lado, uma jovem com uma perna mecânica. A perna mecânica, e ela com uma perna, gente, uma perna toda colorida, rosa, brilhando. Eu nunca vi uma pessoa tão feliz.
Eu fiquei com vergonha. E olha que eu sou feliz, hein? Eu sou alegre. Eu fiquei com vergonha. Eu falei, nossa, eu estou com 2 pernas. E 1/5 da alegria dela. E ela com a perna, tem aquela perna brilhosa. Eu falei, oi, você pega minhas pernas ali, reserva? Você pega para mim? Essas e essas pernas. Oi, pega essas pernas. Você quer que te ajude? Não, eu consigo. Que história que você conta? Ai, não tenho perna. Eu sou amaldiçoado por Deus. Eu não tenho a perna. Você pode contar essa história. Isso é espiritual. Porque espiritual tem a ver com sentido, com significado. Agora tem um outro aspecto do espiritual. E agora eu vou falar para a espírita. Se a gente tivesse um aparelhinho aqui, eu não tenho, fiquem tranquilos. Quem dera. Chama psicoscópio. Se eu tivesse um psicoscópio, eu ia passar em você agora, ia programar ele para resgatar as suas 30 vidas. Só que eu vou te dar um segredo aqui. Como que a mente espiritual arquiva memória? Não é pelo lugar, não é pela data, não é pelo acontecimento. Então, quem que eu fui no século XVIII? Você está achando que a sua memória arquivou assim? Por século? Sabe como é que a sua memória espiritual arquiva? Por tipo de emoção, sentimento que você sentiu no momento do fato. Então, quando você chega na biblioteca da sua memória espiritual, tem uma gaveta que chama assim, abandono afetivo. Quando você puxa essa gaveta, tem elementos de todas as vidas. Você foi abandonado pela esposa, foi abandonado pelo marido, foi abandonado pela mãe, foi abandonado pelo pai umas 20 vezes. Todos os abandonos que você sofreu nos últimos 5.000 anos, está tudo junto. Então, quando você vive um gatilho de abandono, por exemplo, um término do namoro, não é só o término do namoro, é a gaveta inteira que abre. E se você não tiver estrutura, a gaveta te engole. E tem gente querendo lembrar de vida passada. Falei, lembra? Lembra. Já vamos arrumar um hospital para você. Internação. Os colegas psiquiatras já estão prontos. Fica tranquilo. Já tem seu leito te esperando. Você acha que você dá conta? Você está achando que lembrar a vida passada é lembrar de fato? Ai, tinha um cavalo comendo capim, um cavalo branco em frente a café. Você acha que é isso que quer lembrar? Você acha que isso quer lembrar? Não. Lembrar é experimentar todos os sentimentos de raiva, de ódio, de abandono, de desespero, de tristeza. Você dá conta de acessar esse conteúdo emocional? Você dá conta? Não. Você não dá conta. Nosso lar, Dona Laura, começou a ter lembrança espontânea, foi no Ministério do Esclarecimento, eles imprimiram um livro para ela, era o livro das 2 últimas encarnações dela, para ela ler primeiro. Só para romance. O romance de mim mesmo. Aí ela leu o romance. Depois ela foi para o equipamento sentir as emoções. O que aconteceu com a Dona Laura? Eu não consigo mais ficar em nosso lar, tem que encarnar. Não deu conta. Perceberam? Então é o seguinte, existe um oceano de memória espiritual em você. Cuidado para você não mergulhar no abismo. Não vai. Não vai. Quando emoções, quando sentimentos estranhos começarem a invadir você,
vai subir escada, vai comer queijo, tomar café, pamonha, vai passear, não mergulha. Não mergulha. Você não sabe o que tem nessa gaveta. Se você mergulhar, vai ser difícil tirar você daí. Perceberam, gente? Esse é o elemento espiritual da depressão. Esse é o elemento espiritual da depressão. O elemento espiritual da depressão é a memória afetiva que você tem de espírito imortal. E está cheio de tragédia na sua história. A sua história está repleta de tragédia. Mas está todo mundo aqui? Presta atenção. Você está aqui? Está vivo? Vale para os desencarnados também. Está todo mundo vivo, não está? Você não chegou aqui? Você não está vivo? Então, o pior já passou. O pior já passou. O pior já passou. Então, eu proponho o seguinte: se você está achando que a morte vai pôr fim aos seus problemas, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Se você tem 100 problemas, com a morte você vai ter 101. Então vamos fazer o seguinte: troque o ponto final por uma vírgula. Você não precisa de um ponto final, você só precisa de uma vírgula. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Descansa. Busca ajuda. Esteja ao lado de pessoas que possam contribuir. E para terminar, isso é importantíssimo. Deixa eu dizer uma coisa. Você, nessa vida, hein? Não vou nem falar das encarnações, não, vou falar nessa vida aqui. Você só aprendeu a falar porque você viu um ser humano falando. Porque se no momento que sua mãe deu à luz eu tivesse colocado você no meio de cachorros, você estaria latindo. Você aprendeu a falar porque você viu os seres humanos falando. Inclusive aprendeu a falar errado porque viu gente falando errado. Você aprendeu a comportar-se porque viu gente se comportando do seu lado. Olha, isso é garfo. Mamãe, então o menino está lá, espetando o garfo no olho. Fala, não, meu filho, pelo amor de Deus, o garfo é para comer. Tudo que você tem, tudo que você aprendeu, foi porque tinha seres humanos ao seu lado. Inclusive a profissão que você tem, foi por causa das professoras e dos professores que estavam ao seu lado. Porque mais do que informação, eles te ensinaram a ser. A ser. Então, se você fez medicina, você aprendeu a ser médico com as professoras e professores. Então, quem te disse que a sua vida é só sua? Para você tirá-la. Quem disse que a sua vida é só sua? Tem uma série de seres humanos gravitando em torno de você.
Tem sua mãe, tem seu pai, ficante, namorada, namorado, crush. Tem um tanto de gente girando em torno de você. A sua vida não é só sua. Então vamos fazer o seguinte. Tira essa ideia de ponto final. Não tem ponto final. André Luiz, a vida não cessa. Não tem ponto final, só tem vírgula. Ah, eu perdi tudo, perdi meu dinheiro, perdi a empresa, vírgula. Continua escrevendo. Ah, perdi meu casamento, vírgula. Ah, fiquei doente, vírgula. Ah, eu vou desencarnar. Você não está entendendo? Eu vou desencarnar amanhã, vírgula. Vírgula. E se você acha que isso é o caso mais grave, eu lembro do meu amigo de Portugal. A mãe estava na UTI, os médicos ligaram e falaram, vem, sua mãe está partindo. Sua mãe está partindo. Ele foi, era o único espírita. Todos não eram. A mãe, muito católica, sempre criticou o fato dele ser espírita, porque isso é coisa de demônio. Está lá na UTI, de repente a mãe abre os olhos, pega na mão dele e fala, meu filho, me perdoa, você tem razão, é tudo verdade. Mamãe está aqui, papai está aqui, seu pai está aqui, é tudo verdade. Filho, continua. Fui. Então, muito obrigado pela sua atenção. Tira o ponto final, põe uma vírgula na sua vida.